Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vem aí uma preparação para uma grande saga da DC nos cinemas. Bom, a gente sabe que os próximos filmes todos vão ter conexões de universo, enfim. Mas a gente não sabe o que vai ser. Por que Amanda Waller tá em Adão Negro? Qual que vai ser a conexão de Shazam com Adão Negro? Por que o Bruce Wayne do Ben Affleck está em Aquaman? Por que a Diana vai aparecer em Shazam Fúria dos Deuses, sabe? Tipo, tudo isso e fora o filme do Flash, que é o grande ponte para o futuro do DCU. É sempre bom lembrar que no DC Fandom de 2021, Jim Lee falou algumas coisas e essas coisas foram censuradas pelo programa, inclusive colocaram até uma tarja na boca dele para ninguém fazer uma leitura labial, tal. Eles são espertos pra caramba. Muito provavelmente ele tava falando, ele deu essas palavras depois de terem mostrado o banner lá desse fandom com todos os personagens e tal, e aí censuraram o que ia acontecer no futuro desse universo, desse multiverso de si, que eles vão criar aí nos cinemas. The Flash a gente sabe que é um filme que vai reestruturar o caminho da DC nos cinemas, ele vai guiar a DC por algum caminho, e depois desse filme a gente vai ver o que vai acontecer com essa franquia nos cinemas. A gente sabe que o Michael Keaton está de volta como Batman em The Flash e em Batgirl. Eu acho que eles estão criando ali um universo para esse personagem, no qual ele vai fazer parte sim de uma grande saga junto da Liga da Justiça. Eu acredito que ele vai ser o Batman da Liga da Justiça, ou talvez o Batman dessa grande saga, um Batman regular, principal, não sabemos ainda. Mas eu acredito que ele vai estar à frente aí. E o Batman do Ben Affleck pode participar aí, aproveitando que ele tá falando que sempre não ia ser o Batman, sempre falou que não ia mais ser o Batman e tal, mas ele está em Aquaman e também ele está em The Flash. O que a gente sabe sobre tudo isso é que eles estão reestruturando o universo através dos filmes solos, para quando chegar no Flash eles plantar a semente. O The Flash é a semente que eles vão plantar para no futuro você colher as frutas dessa árvore do DCU. É muito importante dizer também que a gente não sabe qual saga que eles estão preparando, ou se é simplesmente uma parada de multiverso mesmo, bem maluca tal, e a partir dali eles varrerem todas as possibilidades do DCU e criarem um universo coeso, coerente, que comece desde o começo de novo, como se fosse uma espécie de grande reboot da editora nos cinemas, na sua franquia de universo compartilhado. Muitos fãs pensavam que a DC não tinha um plano, porque a DC não mostrou um painel na San Diego Comic Con com vários filmes prometendo o futuro tal, como se não fosse novidade, né? Do tipo assim, a gente já sabe quais são os próximos filmes e a gente não tinha que ficar mostrando o trailer na San Diego Comic Con. Aliás, eu acredito que alguns desses filmes nem estão prontos. Por exemplo, Aquaman tá tendo refilmagens. Você pega o Besouro Azul, acabou de terminar as filmagens. A Batgirl tá em pós-produção. Você pega, por exemplo, o The Flash, que nem deve estar pronto ainda, deve estar com alguns detalhes de VFX para serem feitos, né, de efeitos especiais, talvez. Todas as notícias que a gente ouve sobre The Flash é que as sessões testes da galera sempre gosta bastante, mas não é nada confirmado que isso está acontecendo e tal, mas você pode levar em consideração quando você escuta houveram sessões testes. É muito diferente de, por exemplo, uma insider falou que a Supergirl vai ser o Superman, sabe, o fulano falou que um rumor houve, tipo, algum problema na DC que não vai ter mais o Superman, sabe? É muito diferente. Sessões testes, elas realmente acontecem e elas realmente vazam na internet de certa maneira. Então não confundam sessões testes e ouviram sobre sessões testes do que a mesma coisa que serem rumores que estão acontecendo aí no universo DC e tal, que eles jogam essas notícias para enganar vocês, ganhar clique, se promover e tal. Vamos lá, vamos chutar bem longe essa bola aqui do gol, bem distante, porque a gente não tem ideia de qual saga que vai ser ou qual evento que vai ser. Então, a DC tem inúmeras sagas nos quadrinhos, inúmeras, envolvendo multiverso, envolvendo vários personagens, enfim, várias crises. Tem a trilogia das crises, tem a nova crise que eles estão fazendo aí, tem a crise de identidade que é foda também. Várias histórias com o multiverso. Você pega, por exemplo, o Bottom, né, que eu acho que vai ter uma parada, vai ser meio assim o filme do Flash, o que é o Bottom aí do Tom King, né, e tal, que ele escreveu ali no Renascimento, junto com o roteirista de The Flash também. Então, você tem aqui uma espécie de preparação, que vai ser The Flash. The Flash vai preparar o universo
para chegar num ponto alto, que é uma saga, que a gente não sabe quantos filmes vão ser, não sabemos qual saga vai ser, não sabemos como que vai ser essa saga, quem vai ser o vilão, o que vai envolver essa saga, a gente não sabe de nada, absolutamente nada. Então a gente só tá teorizando aqui. Eu acredito que The Flash planta a semente pra deixar todo mundo no hype e começar a esperar mais pelos próximos filmes. Porque, vamos ser honestos aqui, por exemplo, tem o hype pro Shazam, Fúria dos Deuses, mas não é a mesma coisa do que você falar assim, agora vai ter um filme do Flash, não é o mesmo hype, porque é um filme solo de um personagem mais despretensioso que é o Shazam, porém é um personagem que tá tendo a sua evolução no DCU, e ele vai provavelmente encontrar o Adão Negro, enfim, muito provável que seja Adão Negro, Shazam e Superman no mesmo filme. Se você plantar semente em The Flash e falar, ó, isso aqui vai acontecer no futuro, você já começa a gerar um hype muito maior em todo mundo. Do tipo assim, ó, a gente precisa acompanhar sempre esse universo pra depois a gente ver o que vai acontecer no futuro. E olha só o que eu vou falar aqui, hein? Eu vou profetizar uma coisa, eu vou dar uma aqui de Senhor Destino, Madame Xanadu. Vou ver o futuro agora, eu vou ver o futuro. Se liga só. Quando lançar o The Flash e The Flash ser um sucesso, vamos supor que The Flash vai ser um sucesso, eu acredito muito que seja. Quando o The Flash for lançado e ser um sucesso, ele vai ter essa ponta, vai ter essa semente que vai plantar esse gancho, seja uma cena pós-crédito ou enfim. Depois que isso acontecer, várias pessoas do público geral, que é aquela galera que escolhe o filme quando chega no cinema, eu sempre falo aqui, que a galera, vamos escolher o filme que a gente vai assistir hoje, amor. Aí mostra lá, tipo, o cartaz que tá em cartaz, vamos assistir um filme divertido de super-herói, vai lá e escolhe o filme. Essa galera vai começar a procurar a cronologia do DCU para entender o que vai acontecer. Foi a mesma coisa que aconteceu com as animações que terminou em Guerra e Apocalipse. Quando anunciaram Guerra e Apocalipse, que seria o final da saga, todo mundo ficou procurando a cronologia de animações da DC para assistir, para saber como que chega até lá. Isso é o que vai acontecer nos cinemas, porque o universo DC não é o mais hypado, ele não é o mais famoso, não é o que dá mais dinheiro. Mas, quando esse filme for lançado e se ele for um sucesso, isso é o que vai acontecer. Todo mundo vai perguntar, e agora? O que eu preciso assistir para entender o que aconteceu ali e o que vai acontecer lá na frente? Aí vai vir o lance de você voltar para trás, ó, Man of Steel, esse filme. Você chega em The Flash e depois você chegar em The Flash, você vai se ligar que a DC tem um plano. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Muita gente fazendo vídeo aí, cronologia DCU. Entendo DCU até The Flash, você vai ver, vai ter vários vídeos assim. Eu, inclusive, vou ser um dos primeiros a fazer esse tipo de vídeo aí. Mas eu tô ligado que vocês aqui já sabem como é que é um canal de fã da DC. Mas você mostrar pros seus amigos, pras suas amigas, pros seus pais. Tem gente que assiste os filmes da DC com os pais, com o sogro, com a sogra, com a avó, com o avô. Mas o DCU aqui tá caminhando pra algo grandioso, o que me deixa muito feliz. Por quê? A gente tá trazendo de volta um Batman histórico, que é o Michael Keaton, estamos trazendo a Supergirl aí, já mantendo esses novos personagens. E o que vai acontecer em The Flash, pode ser que aconteça uma parada muito maluca e inesperada. O que é inesperado se acontecer em The Flash? É o seguinte, o Flash volta pra salvar a mãe dele, certo? No momento em que ele volta, ele encontra ela, ele fica muito feliz, isso mostra no teaser, que ele encontra ela, que ele tem um contato com ela. Provavelmente deve ser uma cena muito emocionante. Parece que ela tá ali fazendo um bolo, assim, na cozinha, não sei. Ele vai lá e assusta ela. Tem essa cena. E aí ele percebe que ele não pode viver nessa realidade. Então, provavelmente, quando ele volta nesse tempo, no qual ela está viva, ele pode até estar sem os seus poderes. Então ele percebe que ele não pode viver nessa realidade, que essa realidade não é a certa. É uma realidade que ele criou. Muito provável que encontre um outro Flash do futuro, que também diz isso pra ele. E aí ele vai ver que esse universo, o Batman é o Michael Keaton, a Supergirl foi capturada ali, sei lá, presa num laboratório, o Superman deve ter sido morto pelo Zod, não sei. E aí esse universo é um universo alternativo. Talvez o Barry salve esse universo ou não. Talvez ele não consiga salvar esse universo e tenha um final improvável no filme, do tipo assim, ele criou um outro universo, mas aquele lá continua está sendo condenado pelo Zod, pela Faora, enfim, muita coisa pode acontecer nesse filme, muita coisa. Esse filme eu acho que ele vai ser bem mais complexo do que o Flashpoint. Flashpoint ele não é complexo, ele é bem simples de entender. Esse filme do Flash vai ser complexo, não à toa que tem dois Flashes. A partir do momento que você vê dois Flashes do filme, tudo fica muito confuso. E vai ter o Black Flash vindo aí buscar algum deles, vai ser uma loucura.
A partir desse filme eles devem plantar pistas aí. Eles devem não, eles vão plantar pistas, eu tenho certeza disso. Eles vão plantar pistas para uma saga do DCU. E aí, vamos tentar entender os fãs da DC. Os fãs da DC, por um tempo, eles estavam divididos em duas partes. Os fãs do Snyder e os fãs da DC. Aqueles que queriam um bem maior para DC e os que queriam o universo do Snyder a qualquer custo. Muita gente acredita que a DC Comics não tem um plano, que ela vai ser filmes aleatórios para sempre. Que ela nunca vai chegar realmente no mercado para competir, para falar assim, ó, aqui que tem os maiores super-heróis do mundo, os melhores vilões. Tem uma galera que nunca acredita nisso, que é uma galera extremamente alienada, que eu chamo de ovelhas. Ovelhas dentro de um rebanho. Pra essa galera, a DC nunca vai fazer nenhum plano. E uma porcentagem pequena dessa galera é a galera que defendia o universo do Snyder. Então é a galera mais brava ainda, que fica mais puta ainda com a DC. A partir do momento que a DC soltar um plano e falar assim, ó, isso aqui vai acontecer, por exemplo, em outubro agora, Amanda Waller vai aparecer em Adão Negro. E aí as pessoas vão começar a ficar cabreiras do tipo assim, o que a DC tá fazendo? Por que ela tá no filme? Você sabe? Você não sabe. Você vai ver ela no filme e você vai ter as suas próprias conclusões e teorias. Vão começar a mostrar as próximas conexões. Então, vamos ter aí o gancho para uma saga. Eu, Fernando, vou estar aqui cobrando você que não acreditou, que falou um monte de besteira nos comentários aqui. Porque é engraçado que assim, a DC tem um plano, ela não vai mostrar, ela vai mostrar nos filmes, então aguardem os filmes, vamos assistir os filmes e entender o plano. E aí, as pessoas chegam embaixo aqui e falam, meu Deus, o Ben Affleck voltou, a Mulher Maravilha vai aparecer em Shazam, Amanda Waller em Adão Negro, vai ter todo mundo aparecendo e o Henry Cavill não vai voltar. Meu Deus. Como se essa galera trabalhasse na Warner Bros, como se essa galera soubesse de todas as notícias, como se essa galera fosse agente do Henry Cavill, como se essa galera soubesse de tudo que acontece dentro do mundo hollywoodiano, tá ligado? Eu não sei de nada, vocês não sabem de nada, porque a gente não vive dentro desse mundo. O que chega aqui pra gente são informações e rumores. E aí depende de você ser burro ou inteligente, de acreditar no que é rumor e não acreditar no que é notícia de um veículo de informação concreto. Muita gente vem aqui com pessimismo absurdo. Tem um mano que vem aqui que ele é muito gente boa, que ele fala que a DC tem que criar o próprio mercado dela, o que eu acho um absurdo. Porque, mano, como que você vai criar o próprio mercado pros maiores super-heróis do mundo? Isso não existe, velho. Isso não faz o menor sentido. Muito diferente. Ele compara muito a DC com a Nintendo, né? Eu até entendo a comparação, mas não faz o menor sentido. A Nintendo é um nicho. Se você olhar hoje, principalmente hoje, o tipo de jogo que a Nintendo faz é muito distinto do Xbox e do PlayStation. Por isso ela criou seu próprio mercado. A DC Comics não faz o menor sentido ela fazer isso. Os super-heróis da DC, eles são tão comerciais quanto qualquer outro super-herói do mercado. Eles têm o mesmo poder ou até mais de vender e fazer mais e mais dinheiro. Não faz o menor sentido. Você pega o Batman, por exemplo. Você pega o Batman, ele vende mais que todos os super-heróis. Você pega o Superman, ele pode vender tão bem quanto, porque ele é tão grande quanto. A Mulher Maravilha, por exemplo, não existe nenhuma heroína no nível de grandeza da Mulher Maravilha. Então, se você fizer um filme dela foda, vai dar muito dinheiro. Não existe você criar o seu próprio mercado pra Liga da Justiça. Você tá falando isso pros maiores super-heróis do mundo. Aí as pessoas podem alegar assim, mas que outra editora tá lá na frente e tal. Esquece a outra editora, foca na DC. Faz direito que o sucesso vai vir. É inevitável, eu já falei isso milhões de vezes. É tipo, mano, a DC é tipo, sei lá, a seleção de 70 lá, que tinha todo mundo. Coloca os caras titular pra jogar que não tem erro, velho. Os caras vão ganhar todos os jogos. Pra fechar o papo aqui, muita gente assistiu Crise das Infinitas Terras da CW. Eu já disse, é uma adaptação barata que não responde a 5% do que é o quadrinho. Então as pessoas têm isso na memória, né? Implantado, ó, CW conseguiu. O cinema precisa conseguir. Calma. Se você for fazer hoje, você falar assim, pô, vai ter uma crise. Uma coisa é você preparar a crise, outra coisa é você simplesmente fazer ela. Eu, Fernando, não acredito que eles vão fazer a Crise nas Infinitas Terras. A não ser que eles preparem isso para 8 ou 10 anos no futuro. Então é tipo assim, você preparar a crise é uma coisa, você fazer a crise é outra coisa. O que é preparar a crise? Você conseguir estabelecer várias terras e vários personagens icônicos nessas terras. Por exemplo, na Crise, a Terra 2 é muito foda pra Crise. Por quê?
É esse o Superman que mata o Anti-Monitor e é essa Supergirl que morre na crise. Ou seja, a Terra 2 era a Terra que tinha 50 anos de cronologia e a Terra 1 era uma outra Terra, a Terra 3 era uma outra Terra. Eles podem criar 3 terras, 4 terras, 5 terras. Eles podem criar ao longo do tempo, não de um dia para o outro, não de um ano para o outro. Tipo, The Flash em 2023, então em 2026 vai ter a Crise das Infinitas Terras. Não, eles não vão fazer isso. Eu duvido muito que eles vão fazer isso. Se eles forem preparar a Crise das Infinitas Terras, acredito aí 8 anos pelo menos para você fundamentar e deixar pronta várias terras e deixar consolidadas. E junto disso, você tem que fazer também filme da Liga, filme da Sociedade, porque tudo isso faz parte. Então, Crise das Infinitas Terras tem todos os heróis da DC. Uma adaptação, eu entendo que é uma adaptação, mas dependendo do nível de adaptação, é melhor não fazer. Minha opinião, porque você está colocando em jogo aqui a maior saga de super-herói dos quadrinhos. Mas existem outras crises que a DC pode fazer e outra. Tem um ponto que é o seguinte: não necessariamente eles vão pegar um quadrinho e vão adaptar aquele quadrinho. Eles podem pegar várias coisas dos quadrinhos, como o Nolan fez na trilogia do Batman, que ele pegou pedaços de vários quadrinhos e fez junto ali, homenageou em meio às suas histórias originais. Sou muito mais a favor disso, que é uma coisa muito mais certeira. Cria uma história original, que é o que eles estão fazendo em The Flash. Eles pegaram o Flashpoint como base só, mas não é uma adaptação do Flashpoint. O filme chama The Flash, então eles estão criando a história original deles aqui. Acredito muito mais nisso do que uma adaptação fiel ou 100% em um quadrinho específico da DC. Eu prefiro que seja uma história original homenageando momentos dos quadrinhos. Você pode fazer uma crise e colocar uma homenagem à Odisseia Cósmica, ou uma homenagem à crise final. Teve um amigo que comentou aqui embaixo, que eu achei muito da hora o comentário dele, que ele falou o seguinte: cara, e se o Ben Affleck ficar preso num lugar fora do espaço-tempo, igual aconteceu com ele em Crise Final? Quem leu Crise Final sabe o que o Darkseid faz com o Batman. E aí ele volta só depois, se eu não me engano ele volta nesse encadernado aqui, ó. Esse encadernado Batman e Robin, no qual o Batman é o Dick Grayson e o Robin aqui é o Damian Wayne. É nesse encadernado aqui, lá pra frente, que o Batman volta depois dos eventos de Crise Final. Eu nem sei qual que são as páginas aqui, eu já li, mas é aqui bem pra frente e tal. E é bem legal a volta dele. Pode ser que aconteça algo desse tipo, entendem? Pequenas homenagens aos quadrinhos do que você adaptar uma obra 100%, entende? Eu acho que é mais certeiro. Então eu vou nessa ideia de que eles vão pegar pedaços de grandes obras da DC, criar uma história original e fazer pequenas homenagens numa história original para criar um grande evento da DC. E eles vão com certeza colocar o nome Crise, porque é o nome ganha-pão da DC. A DC ganha dinheiro com esse tipo de nome. É uma marca já. Crise, a DC coloca nome em tudo quanto é tipo de grande saga que envolve a DC. É crise de alguma coisa, sempre vai ser assim. Enfim, escreve aqui embaixo as suas expectativas e qual tipo de saga que você acha que a DC pode fazer nos cinemas. Tamo junto, até a próxima.